Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cura parcial de um homem, que após Jesus cuspir em seus olhos e impor-lhe as mãos, ele ainda olhava para os homens e via como se fossem árvores. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Marcos. No capítulo 8, do verso 23 ao 25, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvore, que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Meditando nas Escrituras e observando também alguns detalhes desse texto, eu consegui chegar à seguinte conclusão: o poder de Cristo não mudou, o poder de Cristo continuou sendo o mesmo. No primeiro momento, no primeiro instante, onde ele trouxe ele para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos, impôs as suas mãos e declarou que ele vesse, como também no segundo momento, que ele impôs as mãos e declarou para ele olhar para cima, e ele tornou a ver claramente. Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas por qual razão que na primeira instância, aquele homem, quando recebeu aquele cuspe, e ele recebeu a imposição de mãos, quando ele olhou, ele viu uma imagem distorcida, como árvores que andavam quando ele olhava para os homens, justamente pela falta de maturidade daquele homem que era cego, não pelo poderio de Cristo. Cristo continuou sendo poderoso, porém o que faltava para aquele cego era maturidade. Trazer para fora da aldeia e cuspir em seus olhos representava um grau de intimidade muito profundo, mas o que fez com que aquele homem não enxergasse? Porque em vez de ele olhar para Cristo, ele olhou para os homens em suas imperfeições. Veja o detalhe: quando o Senhor na segunda vez impõe-lhe as mãos e diz para ele olhar para cima, ele vê claramente. Então o segredo está aqui. Não basta somente você ter intimidade com Deus. Todas as vezes que você olhar para os homens em suas imperfeições, você vai ver uma imagem distorcida. Quando você olha para o Rei da Glória, aí sim, a sua visão ela é restaurada por completo. Que palavra maravilhosa e esclarecedora! E nos dias de hoje tem acontecido muito frequentemente, porque as pessoas, elas entram dentro da igreja, têm um momento de intimidade com o Senhor, têm um tempo de busca com o Senhor, mas se esquece das suas imperfeições, mas se esquece da onde que o Senhor nos tirou. Nós não podemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. O Senhor, ele tem um perdão, sim, para as nossas vidas. Mas ele espera que nós venhamos não só nos redimir, mas nós tenhamos também maturidade e venhamos olhar para os nossos semelhantes com compaixão. A mesma compaixão, a mesma misericórdia que ele olha para nós, nós venhamos olhar para os nossos semelhantes. Olhar para homens e ter uma visão distorcida. Olhar para homens enxergar árvores, objetos inanimados. Isso atesta, em primeiro plano, a imaturidade daquele cego, porque ele tinha tido um encontro sobrenatural com o Senhor. Que o fato dele ter sido trazido para fora da aldeia, quer dizer que ele foi separado à parte. Receber cuspe nos olhos, apesar de não ser algo tão agradável mesmo vindo de Jesus, quer dizer que o Senhor ele compartilhou de algo que fazia parte dele, ou seja, algo muito íntimo, uma intimidade que os demais homens não tiveram.
E o fato dele olhar e ver árvores transmitia também um ar de superioridade. E também o fato de não ter a clareza na sua visão é porque ele estava simplesmente contemplando os homens, que são limitados, que são falhos. Observe que quando o Senhor ele impõe as mãos novamente sobre os olhos do cego, só que agora o Senhor ele dá uma declaração, uma ordem específica: olhe para cima. Quando ele olha para cima, ele obedece o mestre, a sua visão é restaurada por completo. O que a gente consegue compreender? Que enquanto eu e você, por mais que a gente jejue, por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha contato com as Escrituras, se nós não olharmos para o alto, do alto que vem o nosso socorro, do alto que vem a nossa provisão, do alto que está o Senhor assentado no seu sublime trono, certamente nós vamos, pelo fato de uma falta de vigilância, nos sentirmos superiores aos outros seres humanos, por termos tido uma experiência sobrenatural. Todas as vezes me ensinaram algo que eu acho incrível e tremendo, eu sempre duplico esse algo. Todas as vezes que eu desço do altar e eu percebo que o Senhor ele me usou de forma extraordinária, a primeira coisa que eu faço é colocar a minha cara no pó e clamar a misericórdia do Senhor e reconhecer que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou miserável e pecador. Eu sou aquele que outrora também estava cego nos meus declínios e pecados. E o fato de Jesus colocar guspe nos meus olhos, me trazer fora da aldeia, me colocar à parte, não faz-me melhor do que os outros homens. Não me dá o direito de olhar para os outros homens como se fossem objetos inanimados. Pois todas as vezes que eu me prostro diante do Senhor, principalmente depois que o Senhor me usou de forma extraordinária, eu reconheço as minhas misérias, reconheço as minhas limitações. E com esse ato de maturidade, o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, faz com que eu possa ver com clareza que de fato, de verdade, eu não tenho nada e eu não mereço nada. Somente tudo por Ele, para Ele e através dEle. E se algum benefício eu tenho, foi por causa dEle que assim eu o alcancei. E certamente se você olhar para o autor da vida, ao invés de olhar para os homens, que se você ficar olhando para os homens, você vai ver imperfeição, você vai ver árvores ambulantes, você vai ver coisas que precisam ser melhoradas, e você não vai suportar ficar na presença do Senhor. O Senhor quer que você veja claramente, o Senhor quer que você tenha maturidade, o Senhor quer que você tenha intimidade, mas esse conjunto completo você só vai receber quando você receber não somente a imposição de mãos dele, mas você observar e obedecer a ordenança dele, que é: olhe para o alto, que é de lá que vem o meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro. Lembre-se sempre, ninguém vem sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.